Bora. Bora aí. Podcast. Mais um podcast. Outro nas caixas de vinho. Isso daqui é caixa de vinho? Caixa de vinho. Pois é, pra você ver a nossa infraestrutura. Tem que abaixar o som. Cara, pra quem não conhece, minha rádio alternativa, beleza? Bom, já foi feita o jabá, propaganda. Não é? Vamos começar mais um podcast. E beleza, cara? Como é que estão as coisas? Tranquilão? Bom, aqui é ainda distanciamento social, não tem nada de pegar na mãozinha, nada abraçado. Eu não quero pegar o coronavírus, cara. Vai lá. Como é que é? Tudo bem? A gente já dá um abraço também, bem caliente. Bom, temos aí o nosso vinho do dia. Quem trouxe foi o Caio hoje, o outro fui eu. Sim. Eu confesso que eu não conheço esse vinho. Aliás, não é muito habitual eu tomar vinho do Trás dos Montes. Mas, olha, já tomei alguns, é bom. Vamos ver como é que é, cara. Tem Sim. um Ele bom estava gosto. desconfiado que era um vinho de 1,99 porque, como vocês sabem, eu sou mão de vaca. Ele pensou que ia comprar um vinho de 1,99 e falar pra ele que era de 6 euros. E eu vou ser bem sincero, eu pensei em fazer exatamente isso. Até porque eu li outro dia que você pode mentir o preço do vinho pra alguém, naquelas provas cegas, e a pessoa na realidade pensa que o vinho é melhor só porque você acha que, ou melhor, falou pra ela, sugeriu pra ela que o preço é mais alto. Então eu ia fazer isso contigo, mas... Aliás, há um vídeo do Ratinho, muito antigo. Que ele Ratinho? O Ratinho do Ratinho, cara. Do exame de DNA? O Ratinho, exatamente. O Ratinho. Papai! Cara, o Ratinho foi encontrar com os amigos e tinha lá no meio, ele contou a história, tinha um cara que era expert em vinho, não sei o quê. E ele pegou aqueles vinhos de garrafão lá do Rio Grande do Sul, que é barato, né? Aquele vinho. Sim. E colocou numa garrafa cara e disse que o cara falou, nossa, esse vinho aqui é maravilhoso. Francês. O buquê maravilhoso e tal. Então, eu acho que a sua tese tem alguma razão, cara. Vamos lá. Mas esse vinho aqui, ele custa, é o Vale de Passos, ele aqui em Portugal custa, se não me engano, 5,5. Aqui não se fala 5,50, é 5,5, 6,5, 1,5 normalmente, quando estamos falando de 50 cêntimos, né? Custa 5,5 no Pingo Doce. Pingo Doce. Você gosta dos supermercados aqui, cara? Cara, detesto no supermercado, mas o mercado que eu mais gosto é o Lidl. Lidl? Lidl. É o mercado dos playboys. Lidl, na realidade, ele é o mercado, se não me engano, maior da Europa. Tem o que mais tem na Europa toda, né? Na verdade, esses dias eu descobri que o mercado maior da Europa, o maior da Alemanha, não é o Lidl, é o Audi. Audi, que também tem aqui nas Caldas. Que é o Caldas. concorrente do Lidl. Que tem aqui nas Caldas. E eu achava que como o Audi é pequeno em Portugal, ele fosse pequeno na Europa. Não, é o maior. Aliás, é um dos homens mais ricos da Europa. Uhum. Ele tem uma história muito curiosa, cara. O dono do Audi, não é da Audi carro, né? O Audi, ninguém conhece ele. Sabe por quê? Por quê? Porque o dono do Lidl foi sequestrado nos anos 90. Sabe essa história? Não. É. Eu vi um filme de o dono da Heineken sendo sequestrado também, algo provavelmente girando em torno dessa mesma história. Aí o dono do Lidl foi sequestrado nos anos 90, uma coisa assim, e aí o dono da Audi já era milionário, bilionário. Pagou? Não, se escondeu. Ninguém nunca mais viu ele. Ele tá vivo, mas ele não é visto em público. Ele não vai em reuniões, e ninguém conhece a família dele, assim. Sim. Uma cena bem interessante. Caraca. Você está descobrindo várias coisas novas, né? Eu vi um vídeo seu nesse último que você falou que tem a placa aqui falando Poços de Carda. Poços de Carda. Poços de Carda, se não me engano, Poços de Caldas em Minas Gerais, porque eu sou mineiro. Nome conectado aqui em Caldas? Aliás, eu descobri porque um seguidor do canal escreveu isso lá nos comentários. Por isso que é importante vocês comentarem, gente. Comenta aqui embaixo o que está rolando aqui no nosso bate-papo. Então, um seguidor falou, André, Poços de Caldas é uma referência, uma homenagem a Caldas da Rainha. Olha. Legal, cara. Nossa, aquilo ali, aquela parte poliesportiva, é aquilo ali onde seu filho estuda? Que coisa. Não, ele faz natação ali. Ah, tá. Mas onde que é aquilo? Eu nunca vi. Aquilo tem uma piscina pública lá pra cima, onde tem a placa, sobe, vira à direita, tem uma piscina pública. Uma piscina pública que, aliás, é muito boa. Muito boa. Eu ainda tenho algumas coisas para conhecer aqui. Caldas é maior do que você imagina. Caldas é uma cidade de 30 mil pessoas, mas ela tem muito 40 mil. 40 mil? 42 mil. E não é da roça. Uma coisa que às vezes a gente pensa quando a gente chega em cidades menores aqui é que, pô, a gente vai encontrar gente com uma cabeça mais
fechada e com um ambiente com um jeito mais rural, porque uma cidade de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas no Brasil, creio que gira em torno disso. Uma cultura mais rural. Aqui não. Aqui, eu, por exemplo, fui para Lisboa esse final de semana pegar lá o coronavírus. Não peguei. Não pegou? Não, espero que não. Espero que não. Se você tiver pegado, você está ferrado. Não pegou. Mas eu fui lá em Lisboa pegar o coronavírus e eu tava refletindo sobre isso, como é que é o pessoal em Lisboa, como é que é o pessoal menos aqui em Caldas da Rainha. E eu não vi muita diferença, desde o estilo de roupa até a atitude, a forma de te tratar, a forma de conversar. Eu achei isso bem legal. Sim, mas você tem que entender que Caldas da Rainha tem o quê? Uma universidade de arte. Uhum. E isso acaba por trazer uma galera diferenciada Sim. de uma cidade com 40 mil habitantes. Você pega qualquer cidade em Portugal, a maioria com 40 mil habitantes, tem uma atitude mais rural. Ah, é? Caldas, minha experiência é só com Caldas, então. Caldas é diferente por esse motivo, porque tem faculdade de arte, é uma cidade altamente artística, aliás, o Bordalo Pinheiro, então acaba por ter uma galera diferente. Bom, cara... E esse Bordalo eu pensei que ainda estava vivo. Fui descobrir que ele morreu há mais de 100 anos atrás. Você tá louco, velho. Isso que eu quero chegar aqui... É o vinho de 1,99. Vamos ver. Vai, eu conheço, sommelier. Eu conheço, deixa eu ver. Bora. Cara, você tem que rodar assim, aí o vinho tem que fazer aqui uma margem, entendeu? Não, isso é uma coisa que meu pai me ensinou. Quando você faz assim e a coisa prega aqui, né? Você vê a minha nomenclatura, eu sei de tudo. O vinho prega aqui, sabe? Cara... Aí você sabe que é bom da coisa. É 2,50, não é 99, é 2,50. Você mentiu pra mim. Não, 5,50 eu acho. Ou então me roubaram. Não, é bom. Me roubaram. Quantos por cento? 20%? Vale de Passos, olha... Passito a passito. Ó, até que nome Passitos, cara. Passito. Despacito. Olha lá, traz os montes. Isso aqui é quantos graus? 13 graus. Não é muito forte, não. Pois é. Olha aí, vamos ver. Aqui não tá, ó. Geralmente falo o que é que combina com o que, né? Queijos e carne. Não, muito bom, cara, muito bom. Mandou bem. Curtiu? Curti. Próximo é contigo, então. Galera, hoje o bate-papo é sobre... O tema, em geral, a gente pode entrar e sair do tema quantas vezes quiser, porque isso aqui é aberto, tá? O tema hoje seria, basicamente, falarmos sobre a mente, o mindset do imigrante. O que se passa na cabeça de uma pessoa... Porque eu acho que a gente podia começar a pensar assim, cara, por que a pessoa pensa em sair de algum lugar? Né? No caso do Brasil, mas pode não só se focar no Brasil, pode se focar na cabeça de quem pensa em sair. Quais são... O que leva ela a sair? E depois... O que te levou a sair? Cara, o que me levou a sair do Brasil, já falei isso em vídeo, posso repetir aqui, sentir que o Brasil, já senti, até eu fiz um tour de morador com um seguidor, e ele falou assim pra mim, ele brincou, André, cara, você foi visionário, passaram 16 anos, parece que você viu o que aconteceu com o Brasil, claro que eu não vi nada, como é óbvio, mas e você foi embora antes. Não, no fundo, eu sempre, infelizmente, achei que o Brasil... não ia muito para frente. A gente sempre ouviu falar que o Brasil é o país do futuro. Então, o futuro que nunca chega. O futuro que nunca chega. Então eu saí porque eu sentia isso. Eu sentia que... a gente vai voltar um pouquinho no nosso outro podcast, né? Que por mais que eu ganhasse algum dinheiro, era personal, até tinha uma vida bem confortável, havia outros detalhes que eu já tinha visto nos Estados Unidos, que eu morei nos Estados Unidos, que eu não encontrava no Brasil, que era segurança, qualidade de vida, enfim, uma série de fatores. Depois, quando eu vim ao Porto em 2001, comecei a ver outros fatores que agregaram isso, que é segurança pública, ver as pessoas felizes, escola, a saúde pública, que é o conjunto que acaba por atrair também aqui os brasileiros. Então, basicamente, eu saí do Brasil por sentir que não havia grande mudança. E um segundo fator importante foi, nos anos 90, não sei quem é que lembra, eu tenho já 50, mas nos anos 90, 50, nos anos 90, tá inteiro. Não tinha tanta violência como tem agora, cara, não tinha. O Brasil não era, você tinha o quê, 10 anos de idade, cara, você tava com a fralda ainda. Não, bom, isso quando você fala nos 90, dependendo do ano, nem nascido eu era. Não, você nasceu em que ano? 92, né? Porra, então você nem nasceu, cara. Sou pirralho você era um espermatozoide, cara. Você era um espermatozoide. E aí, pai? É nóis. Cara, não era tão violento. Não era tão violento. Eu lembro, pra já, moleque andava na rua direto, jogar bolinha de gude, brincadeira e tal. Depois, adolescente, saía direto. Meu pai morava em São Paulo, minha mãe em Santos.
ônibus direto, busão, não sei o quê, tudo tranquilo. E depois, quando eu cheguei assim, 20 e poucos anos, também vida normal. Aos 30 eu comecei a sentir que a violência começou a se aproximar de mim. Então você tinha uma prima lá distante que há 5 anos foi assaltada. Sim. E passado um tempo você começa a sentir que o teu vizinho foi assaltado. O não sei quem foi assaltado. Então eu senti que a violência começou a chegar perto. Depois o tema final foi quando um aluno meu, era personal como eu falei, foi sequestrado, aqueles relâmpagos, foi levado na mala e aquela confusão toda. Morreu? Não, depois foi solto e tal. Ótimo. Mas esse para mim foi o momento que eu falei, não, tem que haver aqui uma mudança. Então, basicamente foi isso que me levou. Agora, o que te fez escolher, considerando a sua experiência nos Estados Unidos, Sim. Portugal mesmo assim? E essa é uma questão que não foi só sua, porque por exemplo, a minha vizinha é portuguesa, mas ela é americana também. E os filhos dela, ela conversa em inglês com os filhos dela. E outro dia eu estava conversando com o filho dela mais velho e perguntando, eu pensei que eles eram na realidade canadenses. E aí ela falou, não, a minha mãe é portuguesa, mas americana também, e nós temos dupla nacionalidade, somos americanos e portugueses. Mas eles falam assim, português perfeito. Claro, português europeu. E é muito mais frequente você ver pessoas escolhendo Portugal a Estados Unidos. Agora, acho. Bom, eu acho que até mesmo... Bom, a minha experiência é agora. Né? A sua eu não sei. Mas às vezes as pessoas pensam, nossa, é óbvio que você vai escolher ficar nos Estados Unidos do que Portugal, devido às oportunidades econômicas, financeiras que os Estados Unidos oferecem. Agora, isso não é tão óbvio assim quando você vai ver as coisas na prática. Então, no seu caso em particular, quando você teve experiência nos Estados Unidos, depois teve experiência aqui em Portugal, por que no pesar você acabou chegando à conclusão que Portugal é melhor? Não, para você. Eu fui em 96 para os Estados Unidos e eu fui para estudar inglês na UCLA. Então, a minha visão era de estudante, né, cara? Eu não tinha uma visão econômica ou de família, etc. Mas já percebia que era uma sociedade fechada. Aliás, eu tive um professor de inglês. Quando você fala fechado, em qual sentido? Nesse sentido, eu tinha um professor de inglês que ele era americano, né? E ele falou, assim, pessoas como eu, que era super aberto a conhecer culturas, aqui no meu país é muito raro. Então, o americano, ele conhece muito o país deles, viaja com aquelas caravanas e tal, mas são pessoas, não estou, claro, generalizando, mas no geral, né? São pessoas que estão muito focadas nos Estados Unidos e não estão muito abertas a outras culturas. Então, eu senti que isso, para mim, ia ser complicado. E eu senti isso lá em foco, senti isso lá porque eu tive muita dificuldade de fazer amigos americanos. Aliás, eu não fiz nenhum amigo americano, fora esse professor que eu jantei com ele e a esposa dele uma noite. Sim. Mas nada, não fiz nenhum amigo americano, entendeu? E o que você sentiu ao conversar com as pessoas? Não. Porque depois que eu aprendi a falar inglês, né? Porque primeiro eu não sabia falar inglês, eu cheguei para estudar inglês. Também teve que ver a real, né? Eu fiquei 1 ano, sei lá, eu demorei 6 meses para conseguir ter uma conversação decente. Sim. Os outros 6 meses, cara, os caras não respondiam, não respondem, sei lá, não te convido para tomar um café, não te convido para... Eu ia para academia, nenhum americano se aproximava no sentido de conversar ou de ajudar, entendeu? Era sempre os latinos, os espanhóis, os mexicanos que se ajudavam uns aos outros. Mas isso, atenção, não é uma crítica, não... Cada um, cara, entendo? O que eu na realidade sinto quando você compara norte-americanos com europeus é que talvez eles sejam, a princípio, passem a impressão para nós, latinos, que eles são mais frios. Mas eu não sinto que necessariamente eles são. Eles somente precisam de mais tempo para processar aquele relacionamento ao ponto de depois eles se sentirem confortáveis ou para eles te convidarem ou para serem convidados. E eu já tive experiência de conversar aqui, tomar um café com canadense, tomar café com pessoas da América do Norte. E ao mesmo tempo em que você tem essa questão que é de fato um pouco mais, pelo menos nas aparências, fria deles, sinceramente para mim, depois que aquela casca cultural inicial sai e a pessoa, ou ao menos você deixa ela suficientemente confortável para ela se abrir, você percebe que é a mesma coisa. Só você somente tem aquela casca inicial, que cada cultura é diferente. Mas após aquela casca sai, e isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui desde quando eu cheguei, todo mundo é muito mais parecido do que diferente. Todo mundo tem os mesmos dramas. Isso é. E, portanto, está interessado em falar sobre esses dramas o mesmo tanto, e você consegue se conectar dessas formas. Nesta forma. Essa foi a minha experiência, ao menos. Mas eu acho que você está falando de se conectar
com canadenses e americanos em Portugal. Ah, claro. Então, eu não fui lá. Exatamente. Eles estão na mesma perspectiva que você. Eles estão na mesma aflição ou na mesma procura que você. Que é viver num país que não é o deles. Sim. E se aproximar de outras culturas. Sim. Enquanto quando você vai para os Estados Unidos e tenta... Entende a diferença? Não, claro. Entendi, é uma diferença totalmente. grande, cara. E é uma coisa que eu percebo também, quando você conversa com imigrantes de uma forma geral, de todas as nacionalidades, a demanda que eles têm por conexão humana. Na realidade, você percebe que, em essência, as pessoas, por N motivo que seja, elas, de fato, estão à busca de amigos. Estão à busca de conhecer pessoas novas, em especial quando elas estão fora dos seus países, e, portanto, acabam por ser mais abertas. E sobre essa questão que a gente trouxe como tópico inicial da nossa conversa de hoje, a questão da mentalidade de imigrante, acho que uma mentalidade de imigrante a se ter, que é uma questão que eu, obviamente, tento trazer para mim, é esta. Conexão humana é algo em alta demanda quando você está falando de um local que tem muitos estrangeiros. Porque está todo mundo fora da sua zona de conforto e, na realidade, quer transformar aquele desconforto em um conforto mínimo, criando dentro das coisas um ciclo social. E se você está aberto o suficiente para isso e dentro das coisas sabe se comunicar de forma própria com eles e tem um mínimo de inteligência social, você acaba se tornando uma peça ou um produto, claro que estou fazendo assim, né? Produto em alta demanda aqui. E quando você sabe abordar as pessoas e conversar, rapidamente elas se abrem e você consegue criar conexões, talvez até mesmo mais rápido do que você conseguiria criar no Brasil, com o seu próprio povo. Pelo menos essa que tem sido a minha experiência. Cara, eu não tive nenhum problema aqui em Portugal. Zero. Eu tenho muito mais amigos do que inimigos. Aliás, inimigo que eu não lembro, assim, tem pessoas que ao longo Eu me lembro. Não, mas eu me lembro. Esse não é meu amigo, Esse não é meu amigo. É o Z. Mas esse não está no meu ciclo de amizade, é diferente. Eu estou falando de pessoas que ao longo de 16 anos eu me aproximei. Com certeza? Eu pensei que era seu brother e você decepcionou fora, ele. Tá fora. Aí, o que eu acho? Eu acho que as pessoas acabam por ter uma necessidade, não é, dessa aproximação, mas quando elas não sabem se comunicar, gera um bloqueio, gera uma parede gigante. Hoje eu coloquei uma postagem no meu Instagram, eu estava no carro e vi uma empresa que trabalha com piscina, não sei o quê, e eu chamou atenção que a empresa, a parte de trás do carro, tinha lá, fazemos isso e tal, e tinha 4 bandeiras, portuguesa, francesa, inglesa e uma outra qualquer, agora não lembro. E aí eu coloquei uma foto no meu Instagram e falei, tá vendo? Se você vem pra cá achando que só você falar português basta para trabalho, para negócio, atenção que há empresas pequenas aqui em Caldas da Rainha, que os caras falam 4 línguas porque sabem a necessidade que tem, ainda mais uma cidade como Caldas que atrai franceses, ingleses, holandeses também. Americanos. Canadenses. Então, veja só, e depois, o que acontece? Por que eu fiz esse post? Porque depois tem uma galera que fala assim, eu fui para Portugal não tem oportunidade, Portugal é complicado. E quando geralmente você vai pegar essa pessoa, não são todas, você vai ver que a comunicação delas, a forma de estar na sociedade, a forma de se comportar, a mentalidade não bate certo. E aí eu brinquei no post que eu falei assim, aí se você vem com nós vem, mano, aí fica complicado. Você vem para um país que os caras falam 2 ou 3 línguas no mínimo e você vem com nós vai, mano, sim. Aí você vai criar uma barreira na sua socialização, entendeu? E aí você não pode culpar o país porque não tem oportunidade, porque as pessoas realmente não vão te dar oportunidade. Sim. Você não sabe estar, você não sabe falar, não sabe chegar. Sim. Exatamente. Até na sua casa, cara, no Brasil, imagina, olha só a cena, você está em casa no Brasil, na sua casa, aí um amigo teu traz um outro amigo, que você não conhece, e o cara já chega chegando, e pega o teu copo, nós vem, e começa uma atitude ali meio esquisita, 10 minutos, você vai falar, peraí. O que é isso? Sim. Vamos dar um jeito de mandar esse cara embora. E, se você de certa forma mostra uma resistência em cima disso, esse cara também pode vir chegar e falar pra você, nossa, você está sendo preconceituoso. Exatamente, no seu próprio país. Exato. E aí, nessa analogia que a gente está fazendo do amigo da sua casa, no amigo do seu amigo na sua casa, trazendo aqui para Portugal, é isso.
eu não vou falar nem que muitos imigrantes fazem isso, mas alguns fazem, porque eu não quero generalizar. A pessoa vem com a questão de, olha, eu vou ir para Portugal e eles têm que me aceitar da forma como que eu sou. Exatamente. E se não me aceitarem, são xenófobos. Caramba, se você na realidade tem essa mentalidade, eu vou te pedir, por favor, fique no Brasil. Porque aqui, em nenhum local, é lugar para você. Claro. Não é? É aquela questão, você, em Roma, e foi uma questão que a gente sempre falou entre nós, e outro dia eu me lembro de ter visto você falando isso num vídeo seu, ou num post seu de Instagram, não sei. Em Roma, faça como os romanos. E ninguém aqui tem que abrir o sorriso pra gente, ninguém tem que falar, venha. Não, até porque ninguém nos chamou aqui em primeiro lugar. Então a obrigação é única e exclusivamente nossa de se inserir na sociedade, de se adaptar. Pronto. Ou então você pode optar por estar na sua casa, home office pro resto da vida. Não, eu tô falando sério, é uma brincadeira, mas é séria. E você mas pode. Aí vocês rolam no Brasil. Claro, e você pode nem não gastar se dinheiro vindo pra cá. Você pode não se colocar numa situação desconfortável de que você é obrigado a se sociabilizar. Mas aí você vai perder a melhor parte do bolo, né? A melhor parte do doce. Exatamente. Que é você ter amigos, você curtir o país, Sim. estar com as pessoas, enfim. Porque segurança, estrutura e desenvolvimento, até isso você se acostuma. Claro. Você pode viver... Bom, Portugal é um país que me satisfaz muito, então eu estou gostando muito de estar aqui. Agora, vamos imaginar até mesmo um país que é ainda mais do que, por exemplo, Portugal. Vamos imaginar que você está na Suíça, por exemplo, no ponto de vista de infraestrutura e tudo mais. Ainda assim, depois de um ano ali, você se acostumou com aquilo. Claro. E se a sua vida não tiver o sal, que é as pessoas, e isso sendo feito da forma apropriada, com você conscientemente buscando desenvolver isto, você não vai ter uma boa experiência, mesmo no ponto de vista material, tudo indo muito bem, né? Sim. Que aí volta para aquela questão da mentalidade de imigrante. Eu cada vez acho que depois de 3 anos com os brasileiros, ajudando as pessoas a virem morar aqui, ajudando a comprar imóvel, uma série de coisas, os tours de morador foi uma escola gigante para mim, foram 106 tours que eu fiz, é muita coisa. Tchim, 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 tchim. Exatamente. E foi uma escola gigante, por quê? Porque eu me apercebi de várias diferenças, ao mesmo tempo que eu me apercebi de uma coisa em comum. Então, eu fiz tour com carioca, com gente de São Paulo, Fortaleza, Ceará, no Brasil todo e inclusive em outros países. Mas, todas elas diferentes, mas havia uma coisa em comum, que é o que traz as pessoas para cá, que eu acho, que é, na verdade, você sente que as pessoas que tentam sair do Brasil ou tentam emigrar, elas não querem estar naquela conjuntura, não só social e política, mas elas não querem ser como as pessoas são. Culturalmente falando, ou seja, peixinho fora d'água. O esqueminha, o jeitinho, enfim, não vamos aqui, o podcast não é para destruir o Brasil nem nada, mas temos que abordar os temas como eles são. Exato. Então, o que eu sinto... E a gente está aqui por um motivo. Claro. A gente atravessou o oceano por um motivo. E claro. No caso de seu e meu, felizmente ou infelizmente, não sei, não foi único exclusivamente dinheiro, né? Não. No meu caso não foi mesmo. Exato. No meu caso também não. Então o motivo é outro. O buraco é mais embaixo. No meu embaixo. caso mais ainda. O meu caso ainda poderia ser porque eu vim com algum dinheiro, mas eu vim trabalhando no Brasil. Você teve que recomeçar, né? Você não. Você tem o teu negócio que rodava no Brasil, como rodava em Portugal ou no Canadá. Exatamente. Cara, você pode ir para a Índia que o teu negócio roda na mesma. Não, é verdade, né, cara? Felizmente é. Ele roda. Então, o que acontece é que o que eu sinto é que as pessoas, quando vêm para cá, elas não estão incomodadas por existir uma sociedade mais justa, ou por as coisas funcionarem, ou por ter fila, ou por ter que mandar um e-mail e esperar não sei o quê, porque elas querem justamente isso, elas estão fugindo de lá daquilo que tem aqui de bom. Uhum. Então é muito louco, cara, porque poucas vezes eu senti que eu estava no carro com pessoas que vinham para cá para derrubar, entendeu? Que vinham para cá para não somar, entendeu? Uhum. A maioria das pessoas senti que vinham para somar mesmo, entendeu? Eu quero esse sistema, eu quero essa qualidade, entendeu? Massa. E quando você pensa, neste tempo todo que você teve aqui, já está aqui há quantos anos? 50? 56. 16. 16? Cara, eu era Matusalém, né, pô? 50. Não morre nunca. Não morre nunca. Mas ó, olha só, o cara tem 49 anos, não tem
um fio de cabelo branco, eu tenho 28 e eu tô cheio. Eu que tô no cabelinho na régua, eu que cortei meu cabelo semana passada e talvez não dá pra ver, mas quando eu cheguei aqui em Portugal, eu cheguei igual um mendigo com o cabelo aqui, dava pra você ver os cachos brancos assim no meu cabelo. Isso é verdade. Ele via, ele falava, você não tem 28, cara, você tá precisando de ir pro asilo. Pelo amor de Deus. É verdade. Mas, ó, assim, eu tenho cabelo branco desde, na realidade, 19 anos. Então, é muito estranho. Mas, Muito enfim, estresse. eu não acho que tem muita ligação com estresse, não. Eu acho que é mais genético. Falam que é estresse, eu acho que isso é só mito. Isso é só mito. Mas, bom, você tá aqui, então, há 16 anos. Se você pudesse pegar e falar pro André quando ele chegou aqui em 2004... Claro. Se você pudesse falar alguma coisa pro André de 2004, hoje o André de 2021, algo, tendo visto todo o seu aprendizado até aqui, o que você falaria para ele? Em que área? Área financeira, área pessoal? O centro da nossa discussão de hoje, que é a a mentalidade. O approach mental, psicológico para a imigração. Ó, agora eu vou ser muito convencido e muito prático. Cara, eu não diria nada. Sabendo o que eu sei hoje, eu não diria nada. Porque eu acho que eu fiz tudo certo. Uhum. Nesse aspecto, eu acho que eu fiz sempre tudo certo. No aspecto financeiro, até já fiz vídeo há muitos anos atrás, tem algumas erradas aqui, etc. No aspecto pessoal, eu acho que também não. Poderia mudar alguma coisinha ou outra. Mas no aspecto da mente de imigrante, eu acho que eu fiz tudo certo, cara. Não diria nada mesmo. Legal. Soube estar, soube chegar, soube observar, entendeu? Observar as pessoas, né? E você está num lugar, você entra nas finanças, por exemplo. Você não vai chegar lá e já... não. Eu já vi isso, cara. Eu já vi. Onde é que está a fila? Onde é que está a senha? Só que você não vai chegar chegando, cara. Você vai chegar, observar, peraí, a mulher tirou a senha ali. Ok, senha A para uma coisa, B é para outra. Tem uma placa lá em cima, cara. Né? Aí você vai observar. E as pessoas respeitam a fila. Exatamente. Aí você vai observar e aí você... Né? Então, acho que saber estar, saber sentir onde você chega é isso aí, entendeu? Então, eu acho que eu fiz esse papel bem. E isso é uma coisa interessante. Uma coisa que eu reparei do português em comparação do brasileiro é que ele é muito mais paciente com fila. Normalmente no Brasil, pelo menos essa é a minha experiência, sempre quando eu ia pro local que tinha uma fila, era uma questão de menos de 5 minutos e já tinha alguém reclamando. Aqui em Portugal, em especial por conta da pandemia, e aí talvez seja por conta disso que eu não estou vendo nada demais, assim, de gente reclamando, porque as pessoas compreendem que tem que ter distanciamento, então as coisas andam um pouco mais lentas e, portanto, não tem confusão. Aí você me disse, até mesmo antes da pandemia era assim, mas eu percebo que as pessoas vão para a fila e esperam o tempo que for necessário, portanto que seja razoável, mas quando eu falo é razoável mesmo, né, as pessoas estando totalmente ali afobadas e querendo atendimento o quanto antes, mas eu sinto as pessoas bem mais tranquilas ao esperarem outra pessoa fazer alguma coisa. Sim, de uma forma geral, sim. De uma forma geral, sim. E mesmo antes da pandemia acontecer isso. Agora, eu acho que a gente vai acabar por cair sempre numa questão humana. Que é, você está numa fila, individual, seja em Portugal, seja no Brasil, onde for, e você está lá 1 hora e está vendo que o funcionário, seja público ou privado, não está nem aí para você, está fazendo lá, tomando um café e falando no telefone, você vai se irritar, né? Claro. Então, seja em Portugal ou no Brasil. O que eu acho que acontece aqui, e isso mudou muito em 2007 ou 2008, eu acho que o Sócrates fez, o primeiro-ministro Sócrates, que fez muita porcaria aqui, teve uma coisa que ele fez que foi boa, que acho que foi o Sócrates, que ele colocou no serviço público uma forma de eles serem também... Uma cultura próxima do privado. Não, eles são qualificados pelo atendimento. Porque não havia qualificação até se você for nas finanças, acho que não existe ainda. Tem uma maquininha assim, tem lá o vermelhinho, o amarelinho e o verdinho. Aí você diz, foi legal, verdinho, entendeu? Então, eu senti que isso deu um salto muito legal, porque... e isso não tem a ver com o funcionário público, porque a gente tem aquela ideia que o funcionário público não está nem aí e tal. Aqui a gente não sente isso. Mas, confesso que antes de 2007... Às vezes eu pensava um pouco isso, ia para uma fila e falava, porra, o cara tá ali falando com o outro, mas também eu não sabia se estava falando de alguma coisa do envolvendo o trabalho. Pronto, tudo bem. Mas a verdade é que depois dessa qualificação dessa maquininha aí que aconteceu, realmente deu uma grande mudada. Então, sem dúvida que as pessoas serem remuneradas ou avaliadas por aquilo que elas realmente fazem. E haverem consequências caso ela, na realidade, não faça o trabalho de forma apropriada. Exatamente.
Assim, eu acho não, acredito mesmo que Portugal deu um salto gigante de 2000, da crise para cá. Aliás, eu tenho um vídeo meu muito antigo em que, se você for reparar, cara, Portugal, antes da crise de 2008, era um país. Depois da crise, é outro país, cara. Nada como uma bela crise, né? Nada a ver, cara. Os jovens, eu lembro que os portugueses tinham sempre um semblante muito preocupado com o futuro, do tipo, como é que as coisas vão ser, não sei o quê. 2008 deu aquela pancada, foram 2, 3 anos muito difíceis, e depois começou a surgir um monte de empreendedores portugueses. Foram 2010, 11, 12, foi o ano que surgiu um monte de restaurantes pequenos, ideias de restaurante, coisas novas, hamburguerias, e outros negócios que não vou aqui lembrar agora. Então, os portugueses, depois da crise, tiveram que dar um salto gigantesco, e eu senti muito Até isso. para sair da crise. Claro. Se continuasse como era antes, talvez não teria surfado o que surfou até antes de 2020, que foi a pandemia, né? E agora a gente vai ter esse salto tecnológico, né? Por causa da o pandemia. dinheiro da União Europeia. Sim, mas também o salto tecnológico. Mas eu tava vendo o plano do Next Generation EU, que é o dinheiro que a Europa levantou, quase 1 trilhão de euros para distribuir entre os países, e aí os países têm que apresentar os seus planos de investimento desse dinheiro. Aí você tem a questão da necessidade de você ter, por exemplo, 37% do dinheiro investido em energias limpas, e outras partes do dinheiro especificamente tem que ser separado para digitalização, informatização e desenvolvimento tecnológico dos países. Então, você tem esse salto tecnológico que Portugal já estava dando antes da crise de forma orgânica. Já. E ainda com esse dinheiro que vai ser injetado pela União Europeia, que tem que ter uma parte especificamente voltada para a digitalização do país, isso vai acontecer de uma forma ainda mais ali norteada. Mais rápido também. De cima para baixo, bem legal. Claro. E essa é uma coisa que, agora pegando um assunto também da mentalidade. E claro, gente, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a grande maioria das pessoas que vão ao canal. Eu diria que 98% não pensam assim. Mas vai aparecendo uma pessoa ou outra que tem essa ideia. Os vida louca. Os vida louca, que já me perguntaram, André, existe algum subsídio, alguma Bolsa Família? 200 euros. Não, alguma Bolsa Família para imigrante, né? O cara chega aqui em Portugal e o governo ajuda a dar uma casa, dá não sei o que e tal. Então, essa mentalidade, gente, não pode existir, entendeu? Já na vida você tá por tua conta, esquece. Sim. Depois que você... E aquela mentalidade também de ganhar seu salário mínimo, né? As pessoas fazem aquela conta de tipo, não vou para Portugal porque o salário é mínimo. Primeiro, a maior parte das pessoas não ganha salário mínimo. Começando por isso. Segundo, se a sua mentalidade vai ser para vir para cá para ganhar salário mínimo pronto, você vai estar ferrado. A situação vai ser difícil. Não somente aqui, em qualquer lugar você vai passar dificuldade. Cara, tem então você tem um salário mínimo, mas esse é o começo. Claro. Você tem que galgar coisas melhores e construir em cima. Claro. Não é? Eu acho que o cara, por exemplo, vamos pegar dois espectros totalmente diferentes. O cara que está em São Paulo e trabalha num restaurante... Você não conhece São Paulo direito, né, cara? Minas Gerais eu não conheço para fazer uma comparação. O cara está em São Paulo. É tudo a mesma coisa. Mais ou menos, porque são ideias diferentes. O cara está em São Paulo, ele ganha, sei lá, 4 mil reais e ele não mora no subúrbio de São Paulo, mas também não mora no bairro classe média, mora no bairro mais ou menos. Então, o cara vir para cá e ganhar 700 euros, ele não melhorou muito de vida. Ele provavelmente até piorou. O que ele vai ganhar? Muita coisa. Segurança, saúde pública... Exposição claro, a culturas diferentes. Pronto. Mas, se eu for falar financeiramente, não mudou muito. Agora, pega um cara que mora, uma família que mora lá no interior, sei lá, vou pegar qualquer lugar, o interior da Bahia, um local super, super pobre, que os caras moram numa casa, sei lá, de sapé, entendeu? Tem 2 panelas, etc. O cara vem pra cá, se ele ganhar 700 euros, ele mudou muito de vida, cara. Então, os 700 euros não é uma realidade tão ruim para todo mundo, sim, entendeu? Concorda comigo ou não? Com certeza, com certeza. Agora, sim, viver com 700 euros em Portugal é possível, mas é difícil. E para mim, para você ter ideia como é que eu concordo com isso, para mim, agora sou eu, Caio, pronto, essas são as minhas verdades, não precisam de ser de ninguém mais. Eu, na minha mentalidade, também me sentiria beneficiado, mesmo se eu fosse esse cara que ganha 4 mil reais em São Paulo e vem para cá ganhar menos.
Porque tem um valor intrínseco para mim tão enorme, esse valor de maior exposição, por um motivo, dentre outras coisas, que foi o que a gente comentou no nosso primeiro episódio do podcast. É que aqui simplesmente é mais sofisticado. Eu não digo automaticamente mais rico em todos os locais, mas mais sofisticado. E, portanto, essa sofisticação me faz, na realidade, crescer como ser humano de uma forma que eu nunca conseguiria crescer no Brasil, independente do quanto que eu ganhasse. E está relacionado diretamente ao financeiro, porque à medida que você se sofistica por dentro, você tenta também, definitivamente, se sofisticar por fora. Tenta esse desenvolvimento autêntico de dentro para fora, e isso passa por fazer mais dinheiro. E você, então, se sente mais ambicioso, você se sente mais com vontade de realizar. Claro, isso sou eu. Não é? Cara, essa palavra que você fala aí, engraçado, eu não concordo muito com ela. Sofisticação? É engraçado, não sei porquê. Para mim soa eu posso estar errado. Sim. Quando você fala assim, quando você fala sofisticado, parece que é um lugar chique. Não. Que é rico. Não. Não. O que é sofisticação para você? Sofisticação para mim é, na realidade, um local que passa a impressão de que é mais instruído, mais esclarecido, com um pensamento mais secular, com uma forma mais balanceada, equilibrada, com visão de longo prazo. Sofisticação, o problema é isso. Nós brasileiros, infelizmente, temos aquele pré-condicionamento de que sofisticação é único e exclusivamente relacionado a material. Porque no Brasil, francamente, a única questão que você tem de sofisticação é isso. Mesmo as pessoas instruídas no Brasil, nós inclusos, não somos necessariamente instruídos. Se você pega uma escola brasileira de classe média alta e compara o nível de instrução das pessoas ali e utilizando aquele sistema de PISA compara com escolas aqui, mesmo escolas, e quando eu falo aqui não só em Portugal, mas na Europa, mesmo escolas públicas aqui são mais, de fato, efetivas e são mais ali realmente produtivas no ensino do que escolas no Brasil que custam R$5.000, escolas particulares, escola pública. Então, quando eu falo sofisticação, é uma sofisticação mais abstrata, mas que para mim tem repercussões efetivamente materiais que eu consigo ver ao meu redor e sentir. É um feeling, é uma coisa que é diferente, é uma questão que meu pai fala. A verticalidade, eu sinto as coisas aqui muito mais profundas. É difícil colocar isso em palavras, mas é mais profundo e por consequência eu me torno mais profundo, me torno mais sofisticado, me torno mais esclarecido, me torno mais exposto a essas coisas. E é esse tipo de sofisticação que eu estou falando. Agora, vamos ser aqui bem honestos também. Vamos falar no ponto de vista money também. Tudo bem que você não pode chegar e falar que Portugal é o país mais rico da Europa, mas você está no continente que, como bloco, é o maior mercado do mundo. Os Estados Unidos não é maior do que a Europa como bloco quando o assunto é de dinheiro. Então, se você tem uma mentalidade apropriada, no ponto de vista financeiro também, você tem muito benefício aqui. Não é só você ficar tomando um cafezinho com o pé pra cima pensando que a vida é isso. Se você tiver ambição e quer fazer dinheiro, vamos deixar as coisas bem explícitas assim, aqui também você consegue. Até porque aqui há muitos milionários aqui. Com certeza. Muitos empreendedores, aqui é capitalismo puro. Claro. O local talvez mais capitalista do mundo, porque você está falando de mercado de 28 economias abertas, com livre trânsito de mercadorias e pessoas. Não existe liberdade econômica maior no mundo do que aqui. Os motivos são por evitar guerras e, dentre outras coisas, que sempre ferraram a Europa ao longo dos séculos, mas a consequência é o local, na minha opinião, mesmo com visão social, mais capitalista do mundo. Então, se você não faz dinheiro aqui também, por favor, não vamos colocar responsabilidade em cima da Europa. Mas é que tá a volta à tal mentalidade, a mentalidade complicada que as pessoas têm. Como funcionário, você vai ganhar o que funcionário ganha. Se você tem expectativa de simplesmente trabalhar para os outros e fazer muito dinheiro, não. Você vai viver uma vida normal. Com empreendedor. Há gerentes que ganham 3, 4 mil. Há diretores que ganham 6, 8 mil. Mas aí você poderia comentar que, por exemplo, nos Estados Unidos, esse mesmo gerente ganharia 15 mil. Então, o que eu estou falando você trabalhando para outras pessoas, você sempre vai ter um teto de vida. Mas quando você empreende, é outra história. E eu não estou falando de Portugal exclusivamente, eu estou considerando todo o continente europeu. Cara, isso é tudo visão de mundo e é visão das pessoas, eu acho. Claro, é a visão de cada um dá para as coisas. Sim. O que eu sinto como brasileiro, e quando eu estava no Brasil, eu tive essas experiências também de pensar um pouco isso e depois consegui, graças a Deus, eliminar, do tipo,
acabei a faculdade, agora eu tenho todo o direito de ser um diretor. Entende? Sim. As pessoas pensam assim, agora bom, acabou minha vida acadêmica, eu não preciso aprender inglês, não preciso aprender, já acabei a Sim. faculdade, agora a sociedade, as empresas têm que pagar aquilo que eu mereço. Uhum. Quando nós sabemos cada vez mais, e eu acho que nisso o YouTube teve um reflexo grande né, nesse contexto, que é cada vez mais você tem que ter mais informações, mais cursos, estar mais por dentro, Mais a empreendedor. coisa está em mais empreendedor. Então nós concordamos, fazendo. você não discorda. Não. Nós concordamos. Não, eu concordo com você. O que eu discordo é como as pessoas pensam. Claro. Então, essa minha crítica, esse meu rant aqui foi para como que muitas pessoas com uma visão muito tradicional, década de 50, que Nem você 50, desenvolve cara. uma carreira Brasil longa anos numa 80. empresa. Brasil anos 80. Não, cara. isso não existe em lugar nenhum. Mesmo nos Estados Unidos, que às vezes é considerado o santo grau do capitalismo, do desenvolvimento econômico, ao menos, as pessoas lá estão começando a chegar à conclusão que os seus diplomas de faculdade são imprestáveis. Elas estão, na realidade, querendo aprender desenvolvimento de software com bootcamps de 6 semanas. Não, aprender a mexer com Bitcoin. E coaching. como falar com as pessoas. E stock market, e essas coisas. E como, por exemplo, Internet marketing. como falar em público. Exato. Elas querem skills. Exato. Elas querem skills que a escola não dá. E nunca vai dar. Não. Pelo menos Pode ser que no futuro próximo. Pode ser que um dia dê. Mas eu acho que sim. Eu acho que as escolas estão formatadas para criar. Eu vou ser Pra criar agora. funcionário. Exatamente, cara. Mas Eu é vou falar, isso. porra, eu vou falar aqui uma coisa dura. Não. Eu acho que as escolas, em Portugal também, estão formatadas para criar funcionários, cara. Sim. Não é para criar pessoas que pensem empreendedoras. Sim, mas aí que tem uma questão também, eu concordo totalmente com você. E essa é a questão. O empreendedor precisa de funcionário. E o funcionário precisa de empreendedor. Então, esse desbalanceamento, na realidade, é necessário, pelo menos considerando como que a economia é estruturada, para as coisas acontecerem. Porque eu te falo, você também ser empreendedor, e você sabe disso também porque você eu acho até mesmo essa palavra de empreendedorismo é uma palavra muito glamourizada. Porque quando você tem um negócio... No fundo, que você já separou essa palavra? Oi? Já separou essa palavra? Não, eu sei que ela vem do francês. Você vai empreender na dor. Aí, tá vendo? Ser empreendedor, Empreendedor. você É vai ter dor. muita dor. Nossa. Você vai doer muito. E não é nada bonito. E não é nada de pezinho pra cima, charuto na boca e falando, vai lá e faz. Se você tá falando de você ter uma empresa de verdade, com muitos clientes e funcionários, a sua vida é um completo inferno. E se você, na realidade, tá assistindo este nosso podcast e tem uma empresa, e tem uma empresa com um número suficiente de pessoas envolvidas, você sabe, a sua vida não ficou mais fácil depois que você se tornou maior, ficou mais difícil. Mas são bons problemas. Claro. Não são problemas ruins, a gente escolhe isso. Mas gostar de estar no inferno e basicamente estar lá. Mas aí voltamos Então, no mas mindset. é óbvio que depois você supera, você delega e tudo mais. Mas voltando à discussão envolvendo a questão das pessoas e que trabalham, que vêm aqui para Portugal ou qualquer outro país europeu e pode reclamar das oportunidades financeiras e por aí vai. Funcionário, de fato, querendo ou não, pelo menos de como que as coisas são estruturadas no sistema hoje em dia, vai ser quem ganha menos. Portanto, você na realidade, pensando que vai ir para a Europa e para sempre, na realidade, trabalhar como funcionário e você vai ter o mesmo consumo e capacidade de consumo que alguém que tem uma empresa ou coisa do tipo e bem sucedida tem, isso é uma visão irreal. Agora, se você tem essa noção de que, olha, você é funcionário e eu não vou trazer para mim certas responsabilidades, mas o que eu quero é uma qualidade de vida, uma segurança, uma infraestrutura, a possibilidade de viajar, sem tanto inferno como é a vida do empreendedor, aqui é um local que também é possível isso. Sim. Atenção, não vamos criar aqui uma ideia errada que Portugal é o país dos empreendedores, que não é. Tem muitos impostos, Sim. é um país burocrático, não tanto como o Brasil provavelmente. Está se modificando digitalmente, mas ainda é um país complicado. Você sabe disso, tem empresa aqui, só a empresa são há 6 anos e sinto a dificuldade que tem, tá? Agora, temos que ver aqui um lado que também acho interessante de pensar, que quando as pessoas pensam em empreender, e aí eu entendo quando você fala que isso ficou romantizado, empreender. Glamourizado. Glamourizado, romantizado, é o que você falou, eu vou sentar ali, eu vou criar uma infraestrutura, e quando eu criar essa infraestrutura, ela começa a rodar sozinha. Eu vou poder ir para as Maldivas. Exatamente. Isso não acontece. Mas
aí volta um pouquinho no mindset, ou seja, quando você está atolado em trabalho e o negócio é teu e você está empreendendo e vem a dor, empreendedor, vem a dor, você tolera muito na boa. Ontem aconteceu, a gente ia fazer esse podcast ontem, e ontem eu mandei para ele 3 mensagens, falei, cara, 5 horas. Eu já ia cancelar esse podcast, não ia ter nunca mais capítulo desse podcast. Eu falei, 3 horas. Eu falei, 5 horas. Eu falei, 6 horas. Aí quando for 6 horas, eu falei, cara, desculpa, não vai dar mais. Porque ontem eu estava realmente empreendendo na dor, eu estava mesmo tolado de trabalho, mas aí que tá. São coisas boas, são coisas que eu estou construindo. Problemas bons. São problemas bons que eu acabei por ter ontem, entendeu? Então, Sim. você, tolera super bem e acaba o dia você fala, uau, consegui fazer aquilo, finalizei o projeto, ou vendi mais um apartamento, ou falei com as pessoas certas, e aí é legal, entendeu? Agora, quando você é funcionário, e eu já fui poucas vezes na vida funcionário, você acaba tendo, às vezes, não são todas as pessoas, uma perspectiva muito a curto prazo, é só o salário que eu preciso, não é? E também sem grande envolvimento, muitas vezes, com a empresa. O que a gente vê muito é uma reclamação dos patrões, esse cara... Deixa eu contar uma história rápida pra você. Eu tive aqui um ginásio, não sei se eu já te contei, tive aqui um ginásio. Sim. Ginásio é academia, tá? Abri em 2006 e fechei em 2009, depois da crise. Olha essa parada, ok? Eu contratei um cara, é um professor de sala de musculação. Ele veio um dia, fez um dia, segundo dia, terceiro dia. No quarto dia, eu cheguei na academia, ele tinha que entrar, por exemplo, 5 da tarde. Eu cheguei 10 para 5, tá? O que ele estava fazendo? Ele estava correndo na passadeira, na esteira, com a roupa da academia. Já está errado, né? Ele está fora da hora dele de trabalho, mas ele estava com a roupa da academia. Não podia fazer isso. E eu cheguei na boa, falei, então, o que é que se passa? Chamei de canto. Ele falou assim, olha a resposta dele. Mas estava fora do meu horário de trabalho. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas faltavam 5 minutos para ele começar, já estar na sala de musculação. E o nosso manual dizia que o professor deve chegar 15 minutos antes, falar com o professor que está na sala, se inteirar dos alunos, verificar o equipamento, para quando começar o turno dele, a hora dele, tá tudo corretamente feito. Então, ele não tinha nem que estar ali e muito menos falar, tô na minha hora, né? Você não pode mandar em mim, entendeu? Sim. O que aconteceu? Ele nem fez o horário dele, cara. Foi dali para embora. Então, eu acho que essa mentalidade do tipo, eu não faço parte disso, que eu quero só minha grana, cara. Eu cheguei 5 minutos antes, faço meu trabalho e adeus, entendeu? Você não tem que ficar mais tempo que foi o combinado, mas você tem que cumprir bem aquilo que você fez. E isso é uma coisa boa que o brasileiro não tem muito. Eu não estou nem questionando se essa pessoa que você mencionou é brasileira ou portuguesa. Não vou entrar nesse aspecto. Mas falando dos brasileiros, pelo menos na área de especialização que eu tenho mais experiência que é TI, os brasileiros da área de TI, trabalhando para os outros, etc. e tal, são internacionalmente reconhecidos como trabalhadores sólidos, que fazem hora extra, que mandam, veste a camisa, faz acontecer, trabalho feito cão para fazer acontecer, e são bons no que fazem, muito bons, exatamente porque se esforçam muito além da medida. E a gente tem essa cultura de, pelo menos o brasileiro imigrante, ao menos, como nós, de ter uma mentalidade de fato ali mais trabalhadora mesmo. Eu sinto isso. Eu posso ter tido uma impressão errada neste meio tempo. Você me disse eu estou errado. Mas neste tempo que eu estou aqui, eu senti brasileiros bem sólidos via de regra. Claro. Como profissionais. Mas bem diferenciados até, comparado com outros imigrantes. Vai voltar no início do podcast. Se o cara não for assim, ele não vai... O que está fazendo aqui? Ele não vai se adaptar. Sim. Ele vai levar pancada, ele vai achar que o português que é xenófobo ou qualquer outra pessoa que contratou ele vai embora. Não vai rolar, cara, não vai rolar. A pressão vai ser demais, nem se ele quiser ele fica. Não vai conseguir ficar. Sim, entendeu? Exato. Entendeu? Eu trabalhei, sei lá, quantas academias aqui, 16 anos, agora, os últimos 2 não. E eu posso dizer com muita humildade que todas as vezes que eu saí, eu deixei muita gente ali perguntando, pô, André, por que você vai embora? Fica aí e tal. Por quê? Porque eu, cara, sempre dei meus 200% daquilo que eu fazia. Eu ia dar uma aula, era para encher a sala. Eu poucas vezes na minha vida, graças a Deus, tive sala vazia.
2 ou 3 em 30 anos de Você profissão. sempre deixava o local melhor do que se encontrava. Exatamente. Por quê? Porque, Sim. primeiro, gostava e gosto do que faço, sabia fazer bem, estava sempre inteirado nas novidades. Então acaba você sendo uma atração, você atrai as pessoas à tua volta, né? E isso vale também se você trabalha no café. A gente vê aqui, cara, há portugueses também que trabalham em café, que são super simpáticos, que atraem as pessoas. As pessoas vão lá tomar café, não só pelo café, cara, porque tá lá o Caio, que é super simpático, me atende bem, e ainda conversa comigo um pouco, tem aquelas senhoras que querem bater um papo e tal, leva o cachorrinho, não sei o quê. Então, a interação humana e você se esforçar e estar presente naquilo que você faz é completamente diferente. E se você não vier com essa mentalidade, meu amigo, é muito complicado. Né? Você não sente isso? Com certeza, com certeza. E você havia dito, então, que você não diria nada para si mesmo, então, nesses 16 anos, em termos da sua mentalidade, tem que tomar... Já tá caindo aqui. Caixa de vinho, mas enfim. Então, você não diria nada para si mesmo. Não. Em integração, não. Integração, não. Mentalidade, geral. Também não. Também não. Legal. Também não. No meu caso, uma primeira coisa, eu acho que tem muitas coisas que eu diria para mim mesmo, que foram reflexões que eu tive ao longo desse tempo, desde quando eu cheguei aqui. E o meu projeto de imigração, ele demorou bastante tempo para ser concretizado. Ele, na realidade, demorou quase meia década. Porque quando eu saí, o meu plano era, na realidade, sair do Brasil sem precisar de fato, resetar a minha vida ao sair. Então, demorou bastante. E desde o day one, desde o primeiro dia, era totalmente, de fato, focado, sacrifício, juntando dinheiro e tudo mais, e coisas do tipo. E, então, foi um processo que, tudo bem, aqui em Portugal, já está aí para 1 ano, mas considerando, desde quando eu comecei o meu engajamento real, você vai considerar aí 4 anos. Então, eu já tenho um processo de 4 anos com a imigração em si. E o que eu poderia dizer como uma primeira coisa, tem várias, mas uma primeira coisa seria não permitir que situações temporárias nos façam tomar decisões definitivas. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu diria para mim mesmo agora, depois deste processo. Mas por que você diria isso? Você vai ter essa coisa da imigração sendo, talvez, a maior montanha russa da sua vida. Vários altos e baixos, vários problemas, várias coisas. Tanto no Brasil, quanto fora. E, em especial, as 12 primeiras semanas, quando você chega aqui, em qualquer que seja o seu país de imigração, vão ser, talvez, as 12 semanas mais desafiadoras da sua vida. Talvez este processo que você tem de imigração em si seja a coisa mais desafiadora. Não talvez no sentido financeiro, mas no sentido de fato, ali, emoção, engajamento, foco e dedicação para algo em particular. E você vê todo mundo ao seu redor no Brasil conseguindo coisas, etc e tal, e você tá ali no seu casulo, focado numa coisa, e parece que o mundo está indo para frente e você está ficando no mesmo lugar em nome desse sonho, que inclusive, por conta da pandemia, parece que fica cada vez mais distante, mas não está, se mantenha nele, mas ainda assim parece que está, e é um desafio, em todos os sentidos. E durante todo instante, até mesmo a decisão mais lógica, no curto prazo, mas a decisão mais lógica é desistir. É você falar, olha, você quer saber? Eu não vou fazer nada disso. Esquece, isso é um sonho talvez infantil, eu já sou velho demais para isso. Deixa eu ficar aqui no meu canto, manter aqui a minha infraestrutura, que eu batalhei a minha vida toda para conseguir, me sacrifiquei todo, e esquece isso. Talvez pro meu filho, pra minha filha, se eles quiserem, eu ajudo eles, mas isso não é nada mais para mim. Tô velho demais para isso. E, para mim, isso francamente é suicídio. Porque quando você está falando de fato imigrar, você está falando de uma questão, ainda mais nas condições que, por exemplo, eu e o André tivemos mentalmente para fazer a nossa imigração, que foi não se sentir de fato ali um peixe na água, tudo bonitinho, mas se sentir de certa forma estranho no local onde se encontra, querendo algo que se enquadra mais com o que nós somos como pessoas. E portanto a coisa é um sonho, e um sonho real, que vai muito além do que simplesmente é material. Quando você está falando dessas coisas que te trazem tanto significado em sua vida, independente de todo o sofrimento e sacrifício que você tem que fazer, você honestamente tem algo melhor para fazer do que isso? Você tem que ter um propósito. Exato. Não há algo melhor para ser feito na nossa vida do que esse sacrifício para as coisas que realmente nos trazem significado. O carro, a casa,
por mais que essas coisas façam alguma diferença, elas são... Você aqui não tem carro, né? Oi? Você aqui não tem E carro. se Deus quiser, nunca vou ter. Aí você tinha no Brasil. Eu tinha no Brasil. Tinha no Brasil e me sinto livre por não ter mais. Não sei porquê, mas o que eu mais sinto desde quando eu vendi o carro e não tenho mais carro é mais liberdade do que eu sentia quando eu tinha carro. Eu não sei porquê, mas é isso que eu sinto. Mas o que eu posso te falar é, nada é mais importante do que essas coisas que te dão total significado e que você se sacrifica por total para fazer. Claro. E se você tiver paciência, igualmente tiver maturidade e estômago, vai valer a pena. Foco, né? O estômago envolve o foco. Porque se você não tiver foco, no primeiro embrulho devido a algum imprevisto, você chuta o balde. Claro. Então, se você tiver sensatez, paciência e consistência, vai valer e muito a pena. Aquilo que você falou, cara, eu lembrei aqui de uma outra parada. Sim. Então, vamos lá. 2008, crise mundial, mas Portugal arrasado e o Brasil 2010. Eu me beneficiei muito com isso. No Brasil. Tal. Portugal assim, Brasil assim. Portugal assim, Brasil assim. Tá mais um gole, pera um pouquinho. Bebendo. Aí o que aconteceu? Bebendo. Cara, pra mim tá bom. Tá bom. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, é o que você falou agora há pouco, eu falava com meus amigos no Brasil, especialmente um amigo meu muito próximo, que eu conheço ele há 30 anos, também personal, e ele, cara, tô cheio de aluno, cara, tô ganhando uma grana, tá bombado de aluno, nunca fiz tanto aluno com nada. E eu aqui, com muita dificuldade, tipo, ganhava 2 mil por mês, veio a crise e tava fazendo 800, 900, entendeu? Metade do meu salário. Tava solteiro? Não, eu já tava casado. Já tava casado. Aí, o que aconteceu, cara? Ligava pros caras, né? E sempre me vinha na cabeça, porra, e se eu pegasse um avião e fosse pra lá? Lá tem trabalho, lá tem aluno, eu Você consigo já tava fazer. legal aqui, tudo bonitinho? Já, Já tava anos aqui, né? Tava anos, cara. Dava aula, Você podia ir e depois voltar. Eu podia, aí que Mas tá. É essa uma questão. boa sacada, agora que eu vou explicar. Eu podia. E eu pensei algumas vezes, me veio na cabeça, porra, lá a coisa tá rolando, as pessoas estão ganhando dinheiro. Por que eu não vou pra lá e fico 2, 3 anos, ganho dinheiro e volto? O que é que fazia não ir, cara? Já pensou nisso? É muito louco, cara. É muito estranho, cara. Porque isso é uma decisão mais definitiva do que você imagina que é. Não. Não era. Eu tô falando da decisão de ir. O que eu pensava sempre era o seguinte, ok, eu vou pra lá, eu tenho amigos ganhando 15 mil reais, 20 mil reais por mês como personal. Eu tô ganhando aqui 900, o euro tava 4, ou seja, era 4 mil reais, mas mesmo assim não tem a ver com o câmbio. E eu pensava assim, mas peraí, o que é que me trouxe a Portugal? Será que eu vou encontrar lá? Será que se eu voltar para o Brasil, mesmo ganhando 15 mil reais, eu vou ter segurança? Será que se eu precisar do hospital, como é que vai ser? Será que com 15 mil reais eu consigo comprar um plano de saúde muito legal? Cultura? E a cultura, e os problemas, e São Paulo, que eu era de São Paulo, e os assaltos, e você pegar um trânsito colossal para ir daqui e ali, entendeu? Então, cara, acho que eu fiz esse pensamento umas 3 vezes em 2, 3 anos, que é... Vai. Não vou porque... propósito. Aí depois, dificuldade, e os caras ganham dinheiro, e... propósito. E você, no fundo, sabia que também teria a possibilidade de você ir e, por algum motivo, acabar não voltando por conta das ligações que você talvez poderia criar lá novamente ou demorar muito para voltar? Talvez não. Talvez fosse uma questão só de dinheiro. Só financeiro. Então, o que eu pensei foi, eu vou lá, fico, enquanto a crise aqui está pegando forte, eu vou lá, faço uma grana e volto. Pensei logo. Mas mesmo assim, cara, não fui. Mesmo assim, as qualidades que estão aqui foram muito mais fortes. Ou seja, voltamos um pouquinho nessa ideia, ou seja, ganhando 800, 900 euros, ainda era muito melhor com o que nós temos aqui do que ganhar 10 mil no Brasil. 10 mil no Brasil. Exatamente. E as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente vão se identificar com isso, porque eu falo com muita gente no WhatsApp e as pessoas falam, pô André, cara, eu ganho aqui 20 mil reais, cara, é 4 mil de plano de saúde, é 4 mil de escola, é não sei quantos por carro, é o IPVA, chega no final do mês eu tô devendo 1.000. Aliás, tem aquela brincadeira, né? Eu conheço gente demais que é, quem é que ganha mais? O cara que ganha 20 mil reais... mas gasta 21. Ou o cara que ganha 5 mil reais e guarda 500. Exatamente.
Entendeu? Então, quando você... E coloca a cabeça tranquila no travesseiro toda noite. Exatamente. Exatamente. Sim. Então no fundo, a gente vai ver que o nosso podcast vai sempre voltar na mesma ideia, que é o que é que te traz para um outro país, por que é que te traz, como é que te traz e como é que está a tua cabeça para enfrentar essa realidade. Sim, essa coisa que você mencionou sobre a ida e pensar em voltar, etc e tal, e eu disse sobre aquela questão de não tomar decisões definitivas por situações temporárias, eu acho que é conectado, pelo menos para mim seria, também a isto, porque se eu tivesse na sua situação, no nível sentimental, talvez não lógico, mas no nível sentimental, eu estaria sim, considerando a questão do dinheiro, mas uma coisa que talvez me seguraria, devido a essas questões mais palpáveis que você disse aí de assalto, cultura, que você não se enquadrava, dentre outras coisas, é o fato de que talvez eu no nível sentimental sentiria que existiria por alguma razão uma probabilidade de eu não voltar. Não porque eu estaria muito mais feliz no Brasil, é porque uma série de talvez responsabilidades apareceriam para mim que eu teria muito mais dificuldade depois de voltar para aquele estilo de vida que eu sempre amei, mas por alguma razão estava disposto, pelo menos temporariamente, para sair por conta da crise. Ou seja, decisões às vezes que são temporárias, como essa de voltar para o Brasil só durante a crise, ou quando você está buscando ainda no Brasil se organizar para imigrar para cá ou para qualquer outro país, a decisão temporária de dar um tempo no seu projeto de imigração para lidar com outras coisas, que são urgentes, mas talvez não sejam tanto, tem, na minha opinião, uma probabilidade de ser muito mais definitivo do que você imagina. Porque as coisas são em cadeia. Você toma essa decisão, mas uma série de outros... Você toma essa decisão que aparentemente é temporária, como a de dar o tempo ou a de retornar para o Brasil, o problema é que uma série de outras peças do jogo de dominó caem. E você, às vezes, pode ficar preso na situação que você depois se coloca. E aí você nunca mais volta para o Brasil. Aliás, você nunca mais volta para Europa, no caso aqui, Portugal, se você fosse. Ou, se você desiste temporariamente, você acaba sem perceber desistindo para sempre. Porque depois vários outros problemas e motivos te acabam prendendo no Brasil e este sonho de sair nunca se concretiza. Portanto, é muito importante quando a gente tem esses problemas e essas fases, a gente entender que, na maior parte delas, óbvio que existem exceções, mas na maior parte delas são situações temporárias. Claro. E que se a gente tiver o estômago para aguentar, eu nem vou falar força, porque força eu acho que é muito subestimado, é muito superestimado. É mais do que isso, é simplesmente estômago, aguentar o sentimento ruim, você tem a tempestade passando, e aí depois você vai se sentir muito mais aliviado de falar, ok, eu aguentei no leme enquanto a tempestade estava passando e agora está tudo indo como estava planejado e deu tudo certo. E que bom que eu não chutei o meu balde. Claro. Que bom que eu não desisti. É isso que eu senti. Mas é muito louco, porque se você for ver, cara, isso vale para todas as áreas da vida. Tudo. Cara. Tudo, cara. É muito a imigração louco. é uma situação muito extrema, mas se aplica a tudo. Tudo, cara. Eu tô agora estudando, você sabe, mais finanças e investimentos. É day trader. Toda hora falando, eu tô fazendo dinheiro, tô ficando rico. Sequestro. Fazendo uns trocadinhos aqui e tal. E a verdade é que agora teve essa crise das criptomoedas, teve uma queda gigante e tal. A galera louca, os amigos, vou vender com prejuízo e tal. E eu falei, peraí, mas por que eu vou vender, cara? É a mesma análise, cara, é muito louco, porque é a mesma análise, mas por que eu vou vender? Se eu vender, eu vou perder. É igual, se eu for pro Brasil, né? A ideia é a mesma, se você for ver quase tudo na sua vida, é uma questão de você saber parar, analisar e pensar, o que eu vou fazer agora? Não é? E se os fundamentos estão no lugar? Exatamente. Por que eu não preciso dinheiro lá? De chutar o balde. Eu preciso do dinheiro agora? Não preciso. Então, para que eu vou tirar se eu vou perder? Né? Então, ou seja, é o que você falou, é uma questão de propósito e de fundamento. Eu pus o dinheiro lá para isso. Ok, enquanto isso não acontecer, eu não vou tirar. Exatamente. Pronto, é igual, é muito louco, porque... E se você for ver aqueles perfis do Instagram e tal, de finanças e cripto, não sei o quê, a ideia é igual dos perfis de imigração. Tipo quais? É muito louco, porque assim, tem a ver com essa mentalidade, que é de você ter um propósito para as coisas. Por exemplo, quem fala de finanças fala, por exemplo, então o que vale mais? Você tentar ganhar muito dinheiro com algumas ações em pouco tempo, e você ser um gastador de dinheiro,
ou você ser um poupador de dinheiro e não ser tão grande investidor, não entender tanto. Imagina, você tira, sei lá, 10% ao mês numa aplicação qualquer, numa ação qualquer, você não é um grande investidor. Mas a longo prazo, o fato de você ser um grande poupador, aliás, há contas dessa, gráficos e tudo, que prova que às vezes chega a ser 4 vezes mais o ganho. Né? A longo prazo. A longo prazo. Então, a ideia é a mesma, ou seja, como é que você projeta a tua cena de migrar, né? Como é que você projeta essa parada? Uhum. E é igual, cara, se você tem que saber como é que você vai projetar as coisas, e aqui é igual. E há vários posts que eu vou ver de investimento que até me dão ideias para fazer posts de imigração, porque no fundo a ideia é muito parecida. Porque tudo tá aqui. Tudo tá no Exatamente, psicológico, nas emoções, é um jogo de emoção. Isso foi inclusive uma questão que eu me lembro que eu falei no nosso primeiro episódio, bem no começo dele, que é você pode vir com um bolso forrado de dinheiro. Se a sua mentalidade não estiver no lugar, a coisa explode na sua cara e você não vai ter uma boa experiência. Ou Sim. pode ter uma experiência que seja 20% legal e 80% infernal. Claro, é inegável quem vem com mais dinheiro, Pode ter uma experiência melhor. se souber utilizar o dinheiro, se souber fazer a imigração, se souber fazer as coisas, se tiver a tal atitude, se tiver capacidade de estômago, o dinheiro ajuda, não vamos dizer que não. Claro, Então, mas quando eu falo assim, é a mentalidade, o approach mental e emocional para lidar, por exemplo, com os nativos, lidar com as novas pessoas, com os problemas. Mas o dinheiro se não envolve nada, cara. O dinheiro não traz isso. Exato, o dinheiro não traz isso. Você isso. pode vir cheio de dinheiro, você vai ter certos problemas que o dinheiro vai ter talvez um suporte indireto. Claro. Indireto, no máximo. Às vezes a coisa vai ser puramente somente você e seu dinheiro é secundário. E se a sua cabeça não estiver no lugar, os fundamentos não estiverem bem estruturados, e aí que vem uma primeira máxima minha, que é não permitir que situações temporárias te façam tomar decisões definitivas. Isso, na realidade, faz uma diferença brutal. Cara, eu lembro de uma... Agora você veio na cabeça aqui uma frase do Giorgio Armani, cara, você acredita? O criador da marca de roupa Armani. Eu não lembro bem como é que é, mas é parecido com o que você falou, que é a seguinte, em desfile de moda, rico mal vestido não diz nada, entendeu? Em desfile de moda, o cara tá sentado naquela cadeirinha, um rico mal vestido não representa nada. O fato dele ser rico, mas se ele não está enquadrado naquele jogo, aquela fumaça, aquela espuma que é todo envolvimento de moda, não diz nada. Se o cara não sabe se vestir, não tem bom gosto, ele pode ser milionário. Não entende da coisa. Não entende da coisa. Ele fica fora, é um peixe fora. Estilo não se compra. Não, mas é... E talvez a adaptação em um país, quando você chega, também não se compra. Exatamente, você pode ser rico, mas se você não sabe falar, não sabe estar, não sei o quê, Exato. o teu dinheiro vai até aliviar umas coisas. Porque você compra algumas coisas, você compra algum serviço, algumas pessoas... Claro, mas você não consegue comprar adaptação. Exatamente. Você não consegue comprar... Você vai ser sempre um bronco rico. Exato. Você não consegue comprar o conforto que a integração te dá. O conforto emocional, que é o que na realidade te dá longevidade. As pessoas que vêm e ficam, como você, não é por conta de dinheiro. Não. Mesmo. Talvez a motivação inicial seja. Meu caso não e no foi. seu caso não foi, mas para foi. algumas pessoas pode até ser. Mas as pessoas que vêm e ficam de forma fixa, o dinheiro acaba por ser depois a 10ª razão. E para mim não continua não sendo, até porque Portugal não é conhecido como um país que vai te deixar mais rico no mundo, não é os Estados Unidos. Mas justamente os fatores que eu falei que fez com que eu não voltasse para o Brasil. Exatamente. Portugal é rico de várias coisas. Que é poder pegar o carro, eu tenho um carro que abre a capota, poder parar, já andou comigo, parar o carro, deixar ele aberto, tomar um café. Desconversível. Tomar um cafezinho, pôr o celular em cima da mesa, Sim. com a carteira aqui. Bom que você comentou isso, eu tive um momento primeiro mundo semana passada. Primeiro mundo? O que foi? Um momento primeiro mundo, first world moment. Eu e a André, minha esposa, a gente foi no ginásio, isso foi há várias semanas antes da semana passada, tava chovendo, deixamos a nossa sombrinha numa parte lá no ginásio. Naquela caixinha? Exato. Esquecemos. Se passou um mês.
Descobrimos na sexta-feira passada que a gente tinha deixado lá. E tava na porta da academia. Todo mundo passava e via aquela sombrinha. E pode parecer, mas no Brasil também ninguém roubaria a sombrinha. Não foi a nossa experiência. A gente já teve 2 sombrinhas roubadas em academia no Brasil. 2. Quando fala roubado é furtado. Ninguém puxou um revólver pra gente. Roubou, mas furto. 2. E a nossa... Aí, assim, pode parecer que não tem ligação e talvez não tenha, mas eu senti que tem. Não é? Eu tive então uma sombrinha na frente de uma academia, que é o único local que as pessoas passam para entrar na academia. Centenas de pessoas então passaram ali durante um mês e ninguém roubou. Ninguém mexeu. Porque não é, yes! Não é dela, a pessoa assim, olhou e falou assim, mas isso é meu, por que eu vou mexer nisso? Mas não é pra também vir pra cá e pensar que não. É pra chegar lá em Lisboa, na avenida, como é que é? No negócio das Nações, qual que é o nome? Parque das Nações. No Parque das Nações, ali naqueles cafés, naqueles restaurantes, deixar a sua câmera em cima da mesa, claro olhando pro outro lado, porque isso é vacilo, isso é vacilo. Exato. Isso é vacilo. Mas é furto, não é assalto. Não, é um cara puxando revólver pra você. Mas é por isso que furto, então tem que ficar atento. É por isso que eu critico tanto o meu amigo, é meu amigo, cara, eu já falei pra ele, o que eu vou falar pra você, eu já falei pra ele. Eu critico tanto o Fê Gourmet com aquelas postagens que ele fazia. Pô, a gente tem que ter o Fê Gourmet aqui. Não, vamos trazer o cara aqui. Aqui, né? Não, se bem que ele pode vir de Albufeira pra cá, ué. Pode. Não, eu critico eu porque gosto assim, muito dele. Ele faz aquelas postagens colocando os assaltos de Portugal como... Que assalto? Não. Assalto. Tem coisas... Claro que tem assalto aqui. Qualquer lugar do mundo tem assalto. Aliás, eu costumo dizer, se você vai para um país que tem polícia, provavelmente tem assalto. Sim. Então, não haveria polícia. Então, o que eu critico nisso? Que é como se estivesse falando para bêbado, não é? Quem é que em sã consciência imagina que um país qualquer não tenha de vez em quando um assalto ou problemas sociais? Claro que tem. Então, quando você está... isso é Portugal, aí aparece um assalto. Isso é Portugal, é alguém roubando um celular. Não, isso não é Portugal. Isso não é Portugal. Entendeu? Porque, de regra, isso não acontece aqui. É até uma exceção. Né? Você sabe disso. Sim. Agora, quando você fala para as pessoas assim, só vai ouvir aquelas pessoas que não têm consciência nenhuma do que é emigrar. Porque eu achava que Portugal era o paraíso. Tá vendo? Teve um assalto. Teve um assalto. Então, Portugal entendi. Entendeu? A pessoa não tem o quê? Realismo? Não tem de fato uma visão realista das coisas? Exato. Né? Ninguém está dizendo que Portugal é um país... aliás, há uma classificação, que é o 4º país mais seguro do mundo. Agora é o 4º, né? Desceu de 3º para 4º. Mas ninguém está dizendo que com isso você deve, como falou bem o Caio, deixar a tua GoPro em cima da mesa e ir para o banheiro. Exato. Existe, eu vou ser bem sincero, ainda existe a possibilidade de não ser roubado. Sim, eu vejo gente esquecendo celular, ou telemóvel, como eles chamam aqui. Telemóvel não, é verdade, telemóvel. Porque às vezes eu faço assim, mas é assim que eles falam aqui. Eu vejo gente esquecendo coisas caras em cima de mesa de bar, em cima de mesa de café, e ninguém rouba. Aí a pessoa volta meia hora depois e fala, cadê? Tá aqui. Então, existe uma grande probabilidade de não ser furtado. Mas ainda assim, você não dá... Assim, naquelas áreas, chance ao acaso. Naquelas áreas de turismo, não sei o que, é mais complicado. Agora, claro. Por exemplo, aqui em Caldas da Rainha. Exato. Se você for num café e esquecer uma coisa em cima da mesa, eu diria 98% de chance de você voltar a estar lá. Caldas é maravilhoso, sério. Né? Te agradeço por ter me falado de Caldas, porque cidade tem tudo. Tem tudo. E não tem aquele preço que Lisboa tem. Claro. Por mais que eu ainda esteja pensando em ir para Lisboa, não porque Caldas é ruim, mas é porque eu quero me expor ainda mais à cultura local e a gente, a pessoas e experiências. Então Lisboa, pelo fato de ser a maior cidade do país, é o melhor local para isso em particular, mas aqui é tão bom que eu estou disposto até mesmo a gastar mais dinheiro. Eu vou manter meu apartamento aqui alugado, vou para Lisboa, eu vou alugar um local lá temporariamente, vou passar lá 1-2 meses, sentir a cidade, né? Não é passar um final de semana, é sentir a cidade mesmo, e aí tomar a decisão se eu vou para lá ou não. Porque antes a minha cabeça era, eu vou para Portugal, vou ficar em Caldas, já que é mais barato, é mais fácil de se estabilizar, e depois, de imediato, organizar para ir para Lisboa. Porque eu sempre, de fato, quis morar em Lisboa, por conta das experiências que ela pode me oferecer. Mas depois de ter aqui o que eu vi que eu tenho à minha disposição,
eu agora fico um pouco pé atrás. Claro. Eu ainda vou seguir o plano, mas com um pé em Caldas. Porque aqui também é muito bom. E outra, mesmo se eu ficar aqui, é 50 minutos de Lisboa. Se eu quiser ir lá todo dia, igual ele vai, ele é mais lisboeta do que caldense, Claro. né? É tranquilo. Dava pra ir todo dia ainda pegando carona com você. Então eu não preciso gastar dinheiro nenhum, velho. Vai pagar, velho. Vai Não, pagar gasolina. 20 pau. Galera, gostou desse podcast? Espero que sim. Espero que sim. Põe aqui o seu comentário, o que é que você achou, o que é que você discorda, quais são os temas que você gostava de ver aqui. Nós estamos pensando aqui, sinceramente, em abrir um canal, até para poder falar de outros assuntos. Nós estamos aqui muito focados em imigração, porque o Sim. canal é de imigração. Ou e tem não, tanta coisa legal e que a não gente faz pode sentido falar de outras coisas para esse canal. Então, nossa ideia é talvez abrir um canal próprio. Vamos manter aqui nosso bate-papo e vamos fazer vídeos com outros temas no outro canal. Sim. O que é que você acha disso? Exato, exato. Primeiro, considerem isso, dá um feedback, porque a gente tem muita coisa legal para falar. O nosso objetivo com o outro canal é continuar falando sobre essa questão de vida fora do Brasil, mas de uma forma mais ampla, que até mesmo foge de Portugal, ou pode até mesmo ficar em Portugal, mas lida com aspectos que são polêmicos, aspectos que são diferentes, que você não vê muitas pessoas... Porque, olha, essas coisas de qual que é a diferença entre Brasil e Portugal, quanto que é o custo de vida em Portugal, o que mais tem é canal falando sobre isso. Claro. Vocês não precisam de mais um canal que fala sobre isso. Vamos ser sinceros. O que a gente tá talvez faltando é um canal que fala sobre o que ninguém fala sobre, fora o que é mais óbvio. E a gente quer falar sobre isso. A gente está com várias coisas aqui. Entalada. Eu quero falar várias coisas que estão aqui e não posso falar. E lembrando que isso é só a nossa opinião. Só a nossa opinião. Vale o que vale, verdade Exatamente. ou mentira é o que é, certo? E comentem aí pro André beber mais, porque eu já tô de saco cheio de tomar essas garrafas inteiras aqui sozinho, sem Cara, ter eu ponto. não posso beber muito. Ai, meu Deus do Não. céu. Pai de família. Eu conto toda a verdade aqui. Pai de família não precisa de beber então pra contar a verdade, né? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.